Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd me perguntando, será que o meu diploma de Action Script está valendo ainda? Oi, pessoal, aqui é a Mônica, gerente de comunidades da Magalu Cloud, e cada dia eu acredito mais que realmente é magia e não tecnologia. Oi, gente, eu sou o Jojo, eu sou desenvolvedor especialista no time de Kubernetes da Magalu Cloud e, acredite ou não, estudante de psicologia. Olha, isso é muito bom. Oi, pessoal, me chamo Petros, hoje estou como Squad Lead aqui, coordenador de sistemas na Magalu Cloud, e acredito que compartilhar conhecimento é sempre muito importante. E é professor também. Olha, muito mais importante, exatamente. Muito bem, estamos aqui para compartilhar conhecimento. Esse é um papo que a gente já teve muitas vezes, até no Jovem Nerd, mas a gente, volta e meia, a gente precisa atualizar, que é o futuro das profissões de tecnologia. Globo Repórter, onde vive, o que fazem, como se reproduzem. A gente precisa entender de tempos em tempos as tendências de mercado, porque isso reflete diretamente aonde a gente pode buscar uma especialização, onde a gente pode buscar, né, diferenciação para que você esteja pronto para entregar o que o mercado tá querendo, né? Eu preciso pagar minhas contas e eu preciso saber o que tá pagando as contas das pessoas hoje em dia. Justamente porque hoje, principalmente hoje em dia, a gente tá entrando numa nova era que é sem igual em toda a estrada da tecnologia, né? A gente teve todos os nossos momentos onde a gente falou muito sobre a relevância de muitas linguagens de programação, etc. Teve a época do Obama que coding, você tem que aprender a codar porque esse é o futuro, etc e tal. E não importa o que era, na verdade importa. E muito. E agora, cara, agora a gente tá entrando numa fase em que o Jensen Huang, que é o CEO da Nvidia, falou assim, não precisa aprender a codar, acabou essa porra. Aliás, eu não tô dizendo que o que ele falou é isso mesmo, porque tem muito que se divergir de uma frase simplificada assim. Mas a relação de aprendizado de uma profissão certamente vai ser mexida, sabe? Tipo, a gente tem que entender o que significa pra eu que tô querendo investir no meu futuro, na minha especialização, na minha capacitação. É relevante eu aprender a codar isso? X, Y? É mais relevante eu aprender a fazer prompt? É isso? É o mundo do prompt agora? Acho que essas são as perguntas que eu mais ouço em todo lugar que eu vou. Eu recebi ontem mesmo no meu Instagram pergunta de uma pessoa que programa com inteligência artificial, ela ainda é um programador ou ela é o quê? Eu sinto que é um negócio que tá tão mais envolvido na nossa realidade e acessível à inteligência artificial quando a gente chega no ano de 2026, que eu me sinto atropelada pela inteligência artificial. Sim, todo mundo. Tá evoluindo muito mais rápido do que eu consigo acompanhar. Sim, de verdade. Absolutamente. Mas assim, substancialmente, o quanto que isso é uma realidade sobre o futuro de quem vai programar. Eu até fiz essa resposta meio seca, por quê? Porque eu converti minha carreira pro movimento contrário. Eu saí da área de tecnologia pro marketing. Uhum. Então eu quero saber também dos meninos que estão dentro da área de tecnologia, inclusive tiveram uma carreira que, nossa, já são especialistas, já são líderes. Como é que funciona isso? Eu acho que eles têm muito mais propriedade que eu pra responder. E eu quero saber também, vou usar a resposta deles. Vai me usar de prompt aqui, é isso. Olha, eu tava dando uma olhada em dados e tendências essa semana para essa nossa conversa aqui. E tem o Octoverse, que é um relatório da GitHub, né, de 2025, de como que a plataforma é utilizada, quem que utiliza a plataforma, quem que tá entrando na plataforma, né? É o nosso centro de pessoas desenvolvedoras mundial, né? Existem outras plataformas, mas a gente sabe que o GitHub, essa plataforma de código aberto, né, de contribuição, de comunidades em relação a código, é o nosso ponto focal na nossa área. Tem um dado muito interessante ali, é que 80% das novas pessoas desenvolvedoras utilizam o Copilot, que é a inteligência artificial do GitHub, na primeira semana. Então, assim, se a gente pensa na adoção de IA, 80% de novas pessoas desenvolvedoras utilizam na primeira semana. Então, sim, eu acho que infelizmente, né, a gente pode divagar sobre isso. É essencial saber utilizar esse tipo de ferramenta hoje para aprender a ser uma pessoa desenvolvedora e para estudar, né, para melhorar cada vez mais as nossas habilidades. Mas você falou uma coisa importante sobre o Copilot sendo uma das funcionalidades que já faz diferença de inteligência artificial na vida de muita gente, que é como um assistente, né? Perfeitamente. Eles se colocam ali não como não é isso, prompt e tipo codagem via prompt, etc. Não que isso não exista, mas essencialmente para quem vive a realidade ainda nua e crua do mercado tipo, no mínimo é um assistente
assistente, no mínimo é uma ferramenta de debug, no mínimo é um monte desses tipos de ferramentas que a gente usaria e que a gente usa, né, todo dia em outras áreas que antes não eram, enfim, inteligências artificiais, que eram outros tipos de ferramentas de auxílio. Mas essa hibridez entre uma mente humana programando e uma AI de assistente, de debugging, uma ferramenta, um copilot mesmo, né, um copiloto do projeto, aonde você acha, porque assim, eu sempre ouvi de meus amigos de tecnologia falando assim, galera, é o seguinte, a realidade é, a gente vai ter que saber entender o que uma AI tá cuspindo, se a gente for codar sem codar, se for um no-code, qualquer ferramenta no-code, etc. A gente precisa saber entender a documentação de como um sistema foi construído, de como fazer manutenção nele. Isso, tipo assim, você não pode só jogar tudo no colo da AI e achar que ele vai te cuspir a resposta mais eficiente possível para aquele tipo de problema, né? Então, ainda assim, é tipo assim, como se for a gente que tem que andar, a gente que tem que mover mesmo, porque a AI não vai saber qual é a sua próxima necessidade ainda. Às vezes você vai ter que adaptar uma necessidade muito humana para um processo que vai usar uma AI como auxílio e não como a genitora das ideias e das soluções, né? Para isso, eu volto a imaginar que a ideia de você aprender a codar, a programar, né, a entender linguagem de programação, assim como era antes, de 10, 15 anos atrás, é ainda sumariamente importante. Não é algo que tá fading out. Eu tô errado em falar isso ou não? Tipo assim, não. Sobretudo, agora é importante que as pessoas tenham uma educação técnica de linguagem de programação, porque senão a gente vai criar uma geração de técnicos que vão ser meia bomba, que vão depender de um LLM pra tudo e não vão poder nem raciocinar internamente sobre como resolver problemas. Eu tenho uma história muito legal pra falar sobre isso. Recente eu fiz uma entrevista, que a gente faz muita entrevista pra contratação, né? E bolei um desafiozinho ali simples, bem básico, eu vou até soltar o desafio aqui, um negócio bem tranquilo. A ideia era que o candidato pudesse criar um teste unitário, um teste simples, na linguagem que ele quiser, da forma que ele quiser, à vontade. E aí eu recebi a seguinte resposta da pessoa lá, no seguinte, me dá um desafio mais difícil. E aí eu fiquei, caramba, achei o cara, né? Eu já feliz na hora, achei o cara que eu tô precisando aqui e tal. E aí o cara falou assim, mas deixa eu usar IA pra construir o que eu quiser. E aí eu te garanto, resposta do cara, né? Eu te garanto que eu vou entregar algo sem bug, sem erro, perfeito. Olha o cara, mano. O estado da arte ali e tal. Dá vontade de apoiar. Tá bom, quero ver essa aposta aí. Você fica curioso, no mínimo, né? Exato. Assim, acho que até na faculdade, também dando aula pros meus alunos, eu falo muito uma coisa que eu vou dizer agora, sabe? Eu acho que a IA, ela veio pra nos ajudar. Eu já vi várias ondas, né? A onda de várias coisas. Essa da IA agora é uma onda importante. É uma onda que a gente tem que aprender a surfar. Mas isso não quer dizer que a gente tem que usar ela o tempo todo, sabe? O surfista, ele não fica na praia 24 horas usando aquela mesma onda o tempo todo. Ele escolhe a onda certa de usar e de nadar. Ele não vai em todas as ondas usando sempre, por exemplo, talvez um surfista profissional não usa sempre a mesma prancha em todo tipo de mar, entendeu? Então eu acho que a IA, ela pode ajudar, mas ela também pode atrapalhar bastante, tá? Eu tenho alunos hoje que são 100% dependentes da IA e eu tento muito fazer exercícios e atividades que tirem isso pra justamente a gente conseguir resolver problemas. E aí trazendo pra prática, no dia a dia. Gente, não dá pra usar IA pra tudo. Em algum momento, você vai precisar não usar IA. E principalmente se você estiver começando na carreira, né? Então tá começando agora a carreira de desenvolvimento júnior. E aí eu peguei um caso aqui, um caso recente. Um desenvolvedor foi lá e resolveu o problema 100% com a ajuda do Copilot. Beleza, resolveu o problema rápido. Só que a IA resolveu um problema e criou 10, sabe? E aí eu fui lá e perguntei, e aí, cara, e como é que você fez isso aqui? E aí o dev não sabia explicar nem como foi que ele fez aquilo ali no MR que estava aberto. Então, assim, eu acho que isso é muito ruim pro futuro do desenvolvimento pessoal, pro próprio plano de desenvolvimento individual ali, de carreira, e de crescimento e conhecimento de ferramentas e conhecimento do código, né? Você viu um exemplo na prática de, tipo assim, uma solução que... não, beleza, o cara entregou a solução lá que foi proposta, mas ele não sabia raciocinar além daquilo. Tipo, ele tinha lá a missão e ele entregou aquela missão, mas aí quando teve um parâmetro dinâmico ou divergente ou qualquer outra coisa, ele não sabia entender a estrutura para saber como crescer um galho para resolver esse dinamismo de um problema que, sei lá, não foi vislumbrado no briefing inicial,
tal, etc, né? Mais ou menos por aí? Eu vejo isso e muito mais, assim, até. Por exemplo, hoje, problemas de negócio, né? A IA não entende negócio ainda. Ela não tem a visibilidade 100%. Ela ajuda, ela apoia, mas ela não entende 100% do que aquele negócio específico tá fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu falo negócio, eu falo produto, falo as regras de negócio que estão por baixo daquela execução. Então, acaba que, cara, falha muito, né? Se você não tiver um olhar mais crítico. É importante usar IA, não tô dizendo que é ruim. É bom, ajuda, adianta bastante. Eu tenho um dado, por exemplo, muito positivo. A gente conseguiu, no último time que eu tava trabalhando, reduzir o work time ali trabalhado na criação do plano de testes unitários e criação de testes por si só dentro do código. A gente tinha um trabalho de passava 5 dias, sei lá, 1 semana, 2 semanas criando testes. A gente conseguiu reduzir 1 dia no time. Mas tudo bem, testes unitários é algo que tá definido, a regra de negócio já foi construída, o código já tá pronto, você vai lá e diz, cria um teste unitário aqui pra mim, aí beleza. Mas pelo menos você tem que saber o que aquele teste tá fazendo. Não saber nem fazer o que o teste tá fazendo, eu acho que isso é um problema. Eu concordo 100% com vocês. Eu acho que, independente da matéria que você esteja estudando, né, da área que você esteja trabalhando, precisa se conhecer o fundamental, né? A gente tem que entender de arquitetura de software, a gente tem que entender o básico, pelo menos, de ciência de computação, né, de como que uma linguagem funciona, como que aquela linguagem determinada funciona, quais são as coisas boas e as coisas ruins, os trade-offs de utilizar uma solução ou outra, né? Esse tipo de conhecimento, ele é necessário, independente da profissão, e com certeza na nossa também. Eu acredito que a IA, por mais que ela possa gerar código e auxiliar alguém no seu desenvolvimento, ela nunca vai, pelo menos não por enquanto, substituir o insight humano, né? A criatividade humana, o processo de colaboração que os seres humanos têm para desenvolver software. É um processo colaborativo, né? A gente não faz isso sozinho. Então isso a IA ainda não consegue resolver, e esse tipo de estudo, esse tipo de conhecimento é imprescindível, ainda mais para quem está começando. Isso eu concordo plenamente, assim. Eu acho que a gente, quem está aqui nessa call, começou a utilizar a tecnologia antes disso tudo existir, e a gente sabe, né, muita leitura de livro, muita leitura de blog, muita leitura de documentação, muita leitura de código-fonte, e foi assim que a gente aprendeu, né, a utilizar as tecnologias que a gente utiliza no nosso dia a dia. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, principalmente para quem está começando. Realmente se atentar de como você consegue pensar naquele problema sozinho ou sozinha, né, você consegue raciocinar sobre aquilo, você consegue entender o porquê que aquela solução funciona, ou porque uma solução A é melhor que uma solução B. Eu acho que esse pensamento crítico em relação à nossa construção de software, ela é necessária cada vez mais, né? Eu acho que o que talvez mude com essas novas ondas de inteligência artificial é a gente talvez escrever menos código, mas a gente ser muito mais crítico do código que não é dado, né? Saber auditar códigos. Pensamentos. Eu ia comentar, muito evento que eu vou, inclusive no TDC, eu vi muitas rodas de conversas que as pessoas analisaram que a carreira de dev vai virar mais de, tipo, julgador ali do código do que escrita em si. Mas como é que a gente se protege de ter uma geração de críticos de filme que nunca viram filmes? Muitos filmes. Não sei se essa é a melhor comparação. Eu sou o crítico do código, mas eu não tenho tanto vocabulário e cultura, porque eu não fiz muitos desses na minha... Eu não tenho a vivência, a dor, sabe? Do tipo de como que eu crio um projeto do zero pra eu poder dizer o que tá de errado com o projeto, entendeu? E eu não quero dizer que um dia a gente pode ter uma AI tão avançada que não importa, que você realmente não, porque a gente não precisa estudar mecânica pra dirigir um carro. Mas, se você quiser mexer no carro, customizar o carro, quanto mais você souber, melhor, porque a AI não vai saber fazer tudo que tá na sua cabeça, porque ela não está dentro da sua cabeça. E pior, não está na cabeça do cliente. Que é muito mais maluca. Quem que vai ser o crítico do crítico, né? Exato, O aprendizado do fundamental, ele continua necessário, né? E eu acho que essa geração nova de pessoas, desenvolvedores que estão entrando na área, eu acho que tem que ouvir com criticidade também as pessoas mais sêniores, mais experientes, e entender esse conhecimento fundamental é necessário, né? Necessário para o futuro, porque a gente sempre vai encontrar problemas, a AI vai ter muita dificuldade de resolver
resolver ou vai nos indicar soluções errôneas, né? Soluções que não são escaláveis, não são a prova do futuro. A gente tem que estar preparado para isso. Exato. Então, você falou uma coisa muito importante. Prova de futuro é uma coisa que a gente entende por dor, o ser humano, né? Tipo assim, é claro que você pode codificar esse tipo de conhecimento e ensinar e etc e tal, mas assim, a prova de futuro é algo que pra gente é um desenvolvimento a partir de problemas que aconteceram anterior. Você teve que reescrever o sistema inteiro do zero, porque ele não era a prova de futuro nesse sentido, etc e tal, né? No cinema se faz da prova de futuro, por exemplo, O Senhor dos Anéis foi filmado mais de 20 anos atrás e, se eu não me engano, tipo assim, uma resolução, para ser super simples, uma resolução tipo 8K ou mais, que nenhuma TV na época e ainda hoje, apesar de existe TV 8K, não é uma coisa de mercado. Ninguém tá sentindo falta de ver Senhor dos Anéis em 8K ou achando que tá vendo aqui um filme antigão com uma resolução velha e tal, terrível e tal. Os caras fizeram um filme à prova de futuro. Eles estavam pensando, a gente sabe que a tecnologia tá evoluindo, então eu vou filmar, vou até gastar mais dinheiro, um negócio que é absolutamente desnecessário e inútil hoje, mas isso era um monte de seres humanos já pensando, unindo, né, as forças para pensar, né, em soluções para problemas que ainda não existem, mas que a gente já teve a experiência de ver, né, a forma deles no passado. E isso precisa de raciocínio, a pessoa precisa aprender a pensar, entendeu? Mônica, você que é professora e tá vendo uma geração nova e tem todo esse debate sobre essa geração que, o cara não aprendia a pensar porque antigamente os professores reclamavam do copy-paste do Wikipedia, de que o cara, pelo menos, se ele reescrevesse ou se ele copiasse e lisse, tipo, meio que copiasse com as próprias palavras, ele ia de alguma forma absorver alguma coisa. E agora, agora não é nem mais copy-paste, onde a pessoa precisa pelo menos ler, entender e reescrever com as próprias palavras. Agora é no prompt, entendeu? Quanto trabalho de escola e paper científico já foi entregue com evidência de texto de prompt, de resposta de chat GPT, essas coisas e tal, entendeu? Então... Nossa, eu vejo no Twitter, gente, a professora mostrando o aluno simplesmente imprimiu a página do GPT com a resposta, não passou nem pra fora. Exato, e isso é mais um estágio da incapacidade de pensar que essas pessoas estão abraçando, entendeu? Em resolver, eu tô resolvendo um problema que é um problema de agora, que eu preciso tirar uma nota boa nisso, eu vou criar um problema pra mim no futuro, que é, eu não vou saber pensar, eu não vou saber resolver um problema de, sabe, por mim, se o ChatGPT não me der a resposta, eu tô fudido na vida. E é um problema de educação que vai além da nota, né? Vai além do grades, do tipo assim, quanto que eu preciso tirar pra passar. A gente tá falando de um problema de capacitação cognitivo pra vida da pessoa, né, cara? E a galera tá buscando atalho demais hoje em dia. Eu tenho alguns pontos pra falar sobre isso, né? Porque nas universidades que eu dou aula, a gente tem bastante vivência sobre esses pontos. Um dos pontos que você falou aí que eu queria trazer é que eu sempre achei que, e até trazendo não como professor, mas como aluno, que a gente sempre é, né? Na área de tecnologia, a gente tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que a gente não precisa apenas se limitar ao que é ensinado, mas sim a gente tem que aprender a errar. Eu acho que tudo parte se a gente começar a aprender a como errar. Aprender errando. Nossa, cara, olha, eu vou te falar, eu sou um cara que a minha nerdice, eu tenho muitos interesses, assim, é isso, toda hora eu tô aprendendo uma coisa nova, e eu notei que isso pra pintar miniatura, imprimir coisa em 3D, tipo assim, toda hora com um hobby novo, essas paradas de hobby. E eu vou te falar que eu vi recentemente numa dessas paradas de aprendizado de impressão 3D, o que é melhor material, o que não faz isso porque isso vai criar um filamento, o filamento vai sair, tipo assim, ele tem que estar seco, se ele não tiver seco, ele pode sair descabelado, sabe? Ele fica uma impressão grosseira, com fiapos de plástico e tal. E, cara, eu quis fazer o negócio com o plástico úmido pra eu ver sair errado, pra eu calibrar o quanto de errado dá com quanto de certo, tipo assim, o quanto que eu tenho que fazer pra fazer certo, entendeu? Eu quis ver o erro acontecer pra eu sentir o erro. É quase que um negócio filosófico, mas pra mim é um aprendizado muito imediato, sabe? É muito mais fácil eu entender a dor de ter visto o erro do que eu só, eu estou me livrando de um erro que eu nem imagino como é que é a vivência e a experiência dele, entendeu? E eu acho que, quando você falou assim, a pessoa tem que aprender a errar, eu acho que eu senti isso, né? Tipo assim, eu tive que aprender vendo, eu queria ver o erro, eu queria ver a falha acontecer pra eu poder entender a diferença entre a falha e o sucesso. Exatamente. E aí, assim, no mundo do código, né, a gente, com a chegada da IA, muita gente tá, tipo assim, pulando essa etapa. A etapa de ver o erro, de estudar o erro, de, tipo assim, errou por quê? Deixa eu entender por que errou. A IA, ela já traz pra você, ela facilita trazendo pra você várias
respostas, mas muita gente não tá nem lendo essas respostas, sabe? Não tá nem lendo o código. Eu tenho várias histórias sobre alunos, tipo assim, professor, chama lá no código lá, e professor, o código não tá funcionando. Eu vou lá, bato o olho assim, eu só de olhar já achei uma vírgula, um ponto. Quem nunca, né? Quem nunca viu um código e passou um bom tempo ali com o código dando erro porque o problema era um ponto ou uma vírgula. Hoje em dia, eu vejo que essa geração mais nova, ela é muito imediatista, né? E a IA tem fortalecido esse imediatismo, né? Exato, muito. Como professor, como coordenador, especialista ou o que seja, e até deixo a dica aqui para todos os seniors, a gente precisa começar a se preocupar e ajudar essa nova turma que tá vindo, e não é somente porque a gente quer pensar no futuro da programação e tudo mais, e como o futuro vai vir, mas também porque são pessoas no final do dia, né, que precisam aprender aquilo ali. Eu acho que é muito além do código, né? É muito além do código e muito além da IA. É aprender algo e tem um diferencial das pessoas em cada parte do código, em como agir, como resolver aqueles problemas. Essa é a diferença de que nenhuma IA vai jamais ter em relação ao ser humano, é a experiência, é viver. É tipo assim, aquele negócio, o maior exemplo que eu vi disso era assim, a IA pode te descrever tudo sobre pizza, a IA pode saber toda a diferença técnica de como se fazer uma pizza, como se fazer melhor massa, o melhor molho de tomate, o melhor queijo, a proporção, então, mas a IA nunca vai ter experimentado uma pizza. Ela não vai ter sentido, usado as papilas gustativas que nós temos, junto com as nossas experiências, junto com tudo que se junta dentro do cérebro humano pra você sentir assim, caraca, que pizza foda. É por isso que é a melhor pizza de São Paulo. A experiência, como eu falei, a experiência de viver o erro, de você sentir essa dor, de caraca, agora eu entendi porque o tamanho da cagada que deu, entendeu? Você constrói um castelo de cartas depois de derrubar muitos castelos de cartas. E isso, puta, isso é tudo na experiência humana, entendeu? E muitas coisas que a gente faz estão ligadas à experiência humana e não só a dados, que é tudo que as LLMs têm. Dados. Eles não têm experiência, entendeu? Então isso é importante. E só pra complementar, a experiência humana é uma coisa linda, porque ela é compartilhada com outros humanos. Exato! Né? A nossa experiência humana, ela é essencialmente social, e é uma coisa que, né, só a gente tem, e só a gente consegue compartilhar isso, de construir esse castelo de cartas com outras pessoas. Exato. Fazer isso com outras pessoas, com outras ideias, com outras mentes, com outras formas de pensar, com outras formas de ver o mundo. Isso é uma coisa que só a gente consegue resolver. Totalmente. Mesmo porque a IA, ela não tá resolvendo um problema pra ela, pra experiência dela. Ela tá só obedecendo um comando. A gente é que tá na outra ponta e vai viver a experiência daquelas soluções. Tá muito filosófico, mas assim, isso se enquadra pra caramba no nosso papo, né? Porque a tecnologia existe para amplificar essas experiências humanas, né? Senão pra que serve? A natureza não precisa. A natureza não precisa de tecnologia pra nada. Dica. Ela já tá muito bem sozinha. Ela tá ótima, exatamente. A gente é que usa a tecnologia com a finalidade de alguma forma, a gente deseja melhorar a nossa experiência humana, a nossa experiência de vida, de vivência, né? Então, pra isso, nunca esqueça. Uma vez eu falei lá na FIAP, no evento da FIAP, me deram um microfone pra eu falar com os alunos, eu falei justamente sobre isso, galera. Tipo assim, tecnologia não serve pra nada se ela não estiver melhorando de alguma forma a experiência humana. Se ela não estiver ajudando quem precisa ser ajudado, se ela não estiver resolvendo problemas que a gente outrora ou de outra forma não conseguiria resolver sem aquela tecnologia, como por exemplo despoluir um rio ou qualquer coisa assim, entendeu? Mas ela tem que auxiliar a experiência humana, sobretudo, senão a natureza a natureza não precisa disso, só a gente que precisa. A gente cria tecnologia que às vezes piora a experiência humana, né? Sim, muitas vezes. Às vezes não, vamos lá, né? Tô sendo simplista aqui, né? É interessante a gente entender que, por exemplo, a ciência é maravilhosa, salvaram milhões e milhões de vidas, só se você colocar só a vacina da polio, entendeu? Você vai entender que, né, o papo é mais ou menos por aí, mas também a gente amplificou as formas de matar como nunca antes na história da humanidade. A gente botou a bomba atômica, meu amigo. Então a tecnologia, ela tem que servir para a experiência humana, né, e não pelo contrário. E se eu puder deixar uma dica também aqui para quem tá começando na área, lembre-se de que a gente é responsável eticamente, moralmente, pelo aquilo que a gente constrói. Sim. Então, estamos geralmente empregados em empresas, né, enfim,
existem organizações que têm os seus objetivos e tudo mais, mas nós também temos um papel social e moral com aquilo que a gente faz. Com certeza. Então, toda vez que a gente pensar... A gente teve aquele caso que foi da Volkswagen, né? Que pessoas engenheiras lá omitiram uma questão de emissão de gás carbônico, não sei o que, do carro. Ah, lembro, sim. Acho que a galera foi presa no fim das contas, sabe? Eu não lembro o resultado daquilo. Mas essas pessoas, né, elas têm responsabilidade para com aquilo que elas constroem. E a gente sabe, né, toda a questão hídrica do IA, por exemplo. A gente sabe toda a questão de privacidade, toda a questão de propriedade intelectual, toda a questão de soberania digital que essas tecnologias criam, né? Todas essas questões que elas exacerbam de algum lugar. E isso também é responsabilidade de quem cria essas tecnologias, né? Que no final das contas são as pessoas da área. Apesar de a gente não estar falando aqui assim, mas aí eu tenho que estudar o que? Java? Essa parte filosófica faz parte da iniciação de qualquer profissional. Porque você tá... Eu sei que a maioria das vezes a gente pensa no trabalho que a gente quer fazer, porque a gente tem que pagar nossas contas. E isso é uma verdade, que o nosso mundo impõe pra gente. Mas é sempre bom a gente se policiar pra gente entender se a gente tá ajudando ou atrapalhando, entendeu? A gente fazendo parte do que eu quero fazer parte, né? Tipo assim, qual é parte do processo de desenvolvimento da humanidade? A gente tá invariavelmente nesse processo, né? E quando a gente é jovem e tem que pagar conta, a gente vai pensar pouco sobre isso, claro. Essa coisa de quando a gente, né? A gente tá querendo resolver nossos problemas, o que é justo. Mas é isso, cara. O problema é que a tecnologia agora, ela tá na vanguarda da mudança da humanidade, como um todo, né? Então, é bom a gente ter esse papo filosófico também quando a gente falar de tecnologia. Com certeza. Mas falando praticamente, vamos ao Java. O que o mercado hoje tem olhado em relação a... Porque eu brinquei no início, eu falei assim, eu tenho aqui, não é nem diploma, é certificado de ActionScript que eu fiz lá, sei lá, em 99, quando, enfim, essa era a linguagem de programação para quem fazia animação em Flash, queria fazer sites animados, interativos, etc. E isso é uma coisa morta totalmente hoje em dia. Como é que tá esse mercado de conhecimento de programação hoje em dia? O Alexandre viu meus pensamentos, que eu tava pensando aqui, vou sair do uso de IA pro que virou no mundo de profissões. Com certeza. Porque quando eu entrei, todo mundo ia para 4 áreas. Data Science, Front-End, Back-End, e já nem sei qual que seria a terceira, porque era sempre desenvolvimento mobile. Tão esquecido. Olha, eu vou te falar um negócio. A galera de back-end sabe que tá acostumada a não ter crédito, a não ganhar loura, não estourarem no champanhe e abraçarem ele. Mas agora a galera de desenvolvimento mobile agora tomou uma rasteira muito forte. Vocês estão atrás do back-end. Todo mundo ia pra esses 4. Hoje em dia, será que é a mesma coisa? Eu acho que na época de vocês nem eram essas. Ai, muito bom. Feliz 2026, mobiles. Cara, acontece disso aí mesmo. Eu acredito que na época que vocês entraram na área de tecnologia também não eram essas 4. Não. Porque até antes de eu entrar, não existia front-end e back-end. O cara era webmaster lá, fazia de tudo. É webmaster, exatamente. E-mails @webmaster.com. Hoje eu vejo que ainda existem essas vagas, mas existem outras várias profissões. Mas com esse nome não tem, só se for de zoeira. Seria foda demais o cara, escrever que ele é webmaster@uol.com.br. Hoje eu acho que chega próximo o pessoal lá que é full stack. Pois é, exatamente. Então eu queria puxar a discussão entre nós aqui de profissões, além dessas, né, que já estão no mercado, e o que vocês sentem que vai virar uma profissão. Eu chuto muito assim, de que eu vejo que vai ser tendência futuramente. A questão de cybersecurity, que sempre existiu, mas eu acredito que vai ser cada vez mais importante dentro das empresas. Até no Magazine Luiza, esse ano passado, de 2025, teve um baita investimento em segurança da informação. Não que não tinha antes, mas esse ano, nossa, todo mundo saiu super treinado. Tem até a questão de blockchain, que já se falava há muito tempo atrás, mas que continua muito vaga disso no LinkedIn. E são coisas que não tem nada a ver com o normal que uma pessoa que sai ali da faculdade escolhe estudar. O que vocês acham aí de tendências? Eu não gosto muito de falar sobre futuro, assim, porque a gente acaba sendo meio que guru, não, né? Sei lá, tentando criar previsões ali. É seu futurologista aí, exato. A gente tem que pensar muito no começo, em estágios de carreira, tá? Falando, acho que não é a tecnologia que vai ser utilizada, nem a área que você vai seguir. Eu acho que tá todo mundo
mundo meio que pulando as fases, sabe? Por causa da IA, mais uma vez. A gente já tá pensando no vou ser um front-end, vou focar no estudo de front-end a partir de agora. Tá, mas independente se você for front, back, mobile, full stack ou o que seja, você tem que aprender o básico. Vou construir uma casa, né? Se eu não fizer um bom alicerce daquela casa, eu não acabo não tendo uma boa estrutura no final de como é que vai ser a casa, né? Talvez esse pensamento seja muito arcaico para algumas pessoas, para outras, tipo assim, não precisa aprender o básico, já vamos avançar o caminho aqui, mas, cara, não é perca de tempo aprender o básico, né? No meu ponto de vista, é aprender cada vez mais conhecimento. Então, eu queria voltar um pouco e falar assim, existem várias áreas, existem várias security, banco de dados, existe muita coisa aí. IA, por exemplo, já tem novas profissões agora de IA, né? Que são pessoas realmente que mexem só com isso dentro de algumas empresas. Tem várias novas profissões que tem aí no mercado, mas a gente não pode deixar de lado de que, assim, as pessoas precisam primeiro aprender o básico e começar ali como júnior. Eu gosto muito de falar para meus alunos assim, ó, a linguagem de programação, ou a área que você vai seguir, ela é só a língua diferente que você vai falar. Então, se tá no Brasil, a gente fala português. Quando a gente era bebê, como é que foi que a gente aprendeu a falar o português? A gente aprendeu o beabá, o ABC, a gente aprende o básico ali. E aí depois a gente vai evoluindo. E tem outras linguagens. O que muda de inglês para português, eu sei que tem muita coisa, mas o que muda do inglês para o português ali é muito mais o significado das palavras que são utilizadas. Mas as palavras, o alfabeto, no final, ele acaba sendo o mesmo, né? Você acaba só mudando. A mesma coisa, por exemplo, eu tenho uma turma que metade do período eles estavam estudando C#, ou C++, enfim, e aí depois eles tiveram que aprender Java porque era a programação orientada a objeto. Muito aluno chegava e dizia assim, putz, professor, duas linguagens diferentes, vai ser muito ruim e tal, caramba, o que a gente faz? É muito confuso, mudar assim, muito em cima. E aí sempre tinha que estar dando essa explicação, né? Gente, eu acho que a linguagem, ela não é o foco. Mas sim, concordo que existem pessoas que têm mais aptidão, que gostam mais, e eu gosto muito de falar, faça o que você gosta, né? Se você gosta do front-end, gente, tem muita coisa legal de front-end para poder trabalhar. Tem muita novidade, né? Como, por exemplo, o próprio React, agora vem com bastante novidade aí esse ano, bastante força, com várias features novas. O Flutter também tem muitas novidades ali. A gente tem outras linguagens ali nativas, então eu acho que cada área tem algo em específico a lidar, né? Por exemplo, o nativo mesmo. Não, vou estudar algo híbrido porque o nativo, ele é muito importante. Ele não é tão importante, desculpa. O híbrido substitui o nativo. Depende muito, né? Depende da empresa que você está trabalhando, do produto que você quer construir. Eu acho que é participar de eventos de áreas específicas. Tem muito evento hoje de áreas específicas, né? Aqui em Recife a gente tem o RFEC, a gente tem algumas comunidades aqui que são específicas, por exemplo, de front-end, DSE, uma comunidade específica de dados. Cara, é colar nessa turma, independente do seu nível de conhecimento, já que você gosta daquilo ali, e trabalhar e estudar cada vez mais aquilo. Mas assim, Moni, respondendo o meu ponto de vista como professor e também aqui como coordenador, assim, como também uma pessoa que contrata pessoas da área de tecnologia, eu acho que ter o conhecimento básico, ele é muito mais importante do que aquele cara que é especialista numa coisa só, sabe? Eu acho que você ter um conhecimento básico que você pode usar em qualquer área é muito importante. E aí eu queria só complementar com outro ponto, que é o seguinte, não só o conhecimento técnico, o conhecimento de produto, ele é muito importante, tá? Conhecer o produto, conhecer como que as coisas funcionam, ele é muito mais importante. E outra coisa, conhecimentos básicos, né? Por exemplo, coisa que a gente acha que todo mundo sabe, mas tem gente que não sabe. É Git. Git é algo básico. Todo mundo tem que saber muito bem Git para estar trabalhando na área hoje. E aí a gente tá vendo cada vez mais pessoas chegando no mercado de trabalho e nem sabe muito mexer com Git, porque vai deixando as coisas acontecerem, né? Então, assim, nem tudo é só uma linguagem, nem tudo é só uma área da área de tecnologia. Eu acho que tem muito mais coisas que a gente também precisa aprender. Mas fora isso, a procura da galera, por exemplo, Mônica, você diz que existe uma procura que vem nem dos alunos, né? Então, mais interessados em aprender isso, aquilo, etc. O que você tem visto? Qual é o feedback que você tem visto hoje em dia? Eu vejo ali o povo muito preocupado pela questão de o que eles falam, né? Tem muito dev front-end e back-end. Quero ir pra outra área pra fugir da concorrência. Vai ter mesmo procura, né? Vai ter mesmo procura. Tem menos procura. Mas vai que isso aí depois bombe no futuro, né? Uma profissão que vai ter mais demanda. E a gente até vê, né? A questão de... O pessoal tem muitas pessoas fazendo certificação de cloud, que não necessariamente ela vai atuar em cloud especificamente, mas que começa a virar um requisito ali de um diferencial pro pessoal que é dev também. Conhecimentos além do que era esperado há 7 ou 8 anos atrás. Então, não chega nem a ser uma tendência que eu tô falando, a pessoa vai ficar rica daqui a 10 anos se ela estudar isso. Sim, né? Deus me livre e falar assim.
É mais fácil você vender Bitcoin, essa. Paleta do blockchain. Olha só, eu acho que assim, se a gente for falar de trampos, assim, trampos que vão ser mais procurados, mais demandados no futuro próximo, eu concordo muito com a parte de segurança. Eu acho que pessoas que são analistas de segurança, cibersegurança, principalmente, de novo, né, com essa geração alucinada de código de IA, a gente precisa de software, precisa de programas, precisa de processos que garantam a segurança desse código, né, rodando nos sistemas que a gente usa. Então, acho que cada vez mais a gente vai precisar de pessoas que trabalham com segurança. Uma outra parte muito interessante também, que tem esse conceito chamado FinOps, que vem de Financial Ops, ou operações financeiras. Então, são pessoas que conhecem como que funcionam os custos de uma nuvem, né? Hoje em dia, as nuvens têm diversos produtos, diversas funcionalidades, e quando você chega à fatura, é um quebra-cabeça, você entender o que gastou o quê. E às vezes gasta-se muito mais do que você imagina. Então, pessoas que são analistas e conhecem como esses provedores de nuvem funcionam e sabem o que custou o quê, como que esse custo pode ser melhorado, absorvido em outros lugares, otimizado, né? Como fazer a previsão desses custos. Num ambiente que cada vez mais a gente tem empresas e produtos de tecnologia utilizando clouds diferentes, né? Múltiplas nuvens ao mesmo tempo. Saber lidar com os custos dessa operação está se tornando uma profissão por si só. Sim. Diversas nuvens, diversas formas de cobrança diferentes, diversos produtos diferentes, cobrando valores diferentes, de acordo com seus contratos, enfim. Eu acho que é uma profissão super interessante também. E uma terceira, acho que eu fui no DevOps Days Floripa ano passado, né, e teve bastante palestras sobre um assunto que se chama Platform Engineer, né, engenheiros de plataforma. Então, são pessoas que constroem plataformas para outras pessoas desenvolvedoras utilizarem, né? Então, se você tem uma empresa com centenas de pessoas que desenvolvem software, elas precisam desenvolver softwares com um certo padrão, né, para ser utilizado em certos servidores, para ter um certo nível de segurança mínimo, né, para ter uma especificação de uma linguagem X, para ser feito com, né, de alguma forma específica, porque senão cada um faz um jeito, e quando você vê, você tem, né, centenas de formas diferentes de fazer software. E essas plataformas possibilitam que pessoas desenvolvedoras criem software de maneira mais rápida, mais produtiva e com padrões que aquela organização respeita. Então, tem muita gente trabalhando com isso, né? Desenvolvendo para pessoas desenvolvedoras dentro de organizações, né? Então, isso também eu acho que é uma profissão que está cada vez mais em pauta no meio tech. Então, a gente falou bastante sobre a diferença ali da tecnologia para o pessoal que está codando, depois para quem está entrando na profissão ou se especializando. Mas e no mundo? Tem tanta coisa rolando, chega de questão de política, de geolocalização. Quais que são os assuntos, assim, que vocês acham que não era uma preocupação tão alta há 20 anos atrás, mas que tá chegando agora? Principalmente porque nesse mundo de código as fronteiras são diferentes, né? A gente tem tanta gente trabalhando no mercado global, que tá em casa, que tá em Serra Negra, não sei, Araraquara, né? Tipo assim, as fronteiras que você mencionou, geopolítica e tal, e isso tudo influencia pra caramba as profissões das quais a gente tá falando, porque a galera trabalha em qualquer lugar do mundo, né? É a profissão mais home office que tem. Com certeza. A gente via sempre essa necessidade de sempre morar em São Paulo, não tem mais isso. Exato, né? Como é que tá isso hoje? Um tópico que eu acho super interessante no mundo hoje da área de tecnologia, que a gente tem ouvido cada vez mais, é a soberania digital, né? Como que a gente garante que o que uma organização produz de dados, né? Que é uma informação, né, um asset tão valioso hoje em dia, uma organização ou um estado produz de informação sobre os seus clientes, sobre o seu povo, permaneça, né, com essa organização, com os estados, que seja respeitado através de leis e do sistema de leis daquele estado, né, de onde aquela organização pertence. A gente sabe que o cenário geopolítico tem sido muito abalado nos últimos anos, né? A gente vê todos os dias notícias que há 20 anos atrás a gente não imaginaria ver, né? Exato. Né? Então eu acho que é cada vez mais a gente pensar assim, onde estão os meus dados? Quem tem acesso aos meus dados? O que estão sendo feito com os meus dados? Se a empresa que hoje eu rodo os meus servidores, se a nuvem que eu utilizo hoje deixar de rodar no meu país, o que acontece com a minha empresa? O que acontece com os meus dados? O que acontece com os meus clientes, né? Com os meus sistemas? Então eu acho que são questões cada vez mais levantadas. A gente no mundo das nuvens, por exemplo, a gente tem 4 empresas ali que dominam o mercado, né? Dominam o mercado completamente, assim. E se essas empresas decidem que, por exemplo, o Brasil já não é tão mais interessante para elas politicamente, com uma parceria política, né? E não oferecer mais os serviços aos cidadãos brasileiros,
brasileiros. O que a gente faz? Então, acho que são preocupações que estão começando a acontecer, né? Começando a entrar em voga no discurso político, no discurso social, e algo que, como nós que estamos dentro da área, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Teve muitos clientes que a gente entrevistou no passado, teve projeto de 25 cases de sucesso, para quem quiser dar uma lida, é só acessar o blog da Magalu Cloud, e muitos deles realmente fizeram a migração para dentro da nossa cloud por causa das legislações sobre dados. Então, é algo que a gente vê que não vai dar para fugir futuramente, né? Teve casos de um país que estava lá utilizando uma nuvem de outro local, aconteceu alguma coisa, outro país pediu aqueles dados e aquele lá que estava usando ficou meio sem ter o que fazer. Teve que topar não, né? Judicialmente, entrar na justiça para pegar os dados deles, porque a cloud em si não era no país que estava sendo utilizado. Então, a gente vê essa questão de soberania bem clara na parte de onde você coloca os dados da sua empresa e dos seus usuários. Acho que é o que eu consigo pensar assim mais relevante para a questão de soberania. E eu acho muito massa ver tudo sendo criado por aqui. Eu gosto muito de comunidades, estou aqui hoje atuando com isso, e é exatamente para ver o poder do profissional brasileiro ali, que ele consegue também fazer aqui tudo que a gente vê desde quando é pequeno sendo feito lá fora. Essa questão de geopolítica, ela é muito importante, né? Mas também tem... Eu gosto de fazer um comparativo com o que acontecia no passado, né? No passado a gente tinha cada vez menos computadores, menos dados, tudo era no papel. De um professor que chegou pra mim uma vez, na época de faculdade, falou assim, ó, se tem planilha, se tá no papel, dá pra virar sistema, dá pra virar dado e a gente consegue trabalhar essas informações aí, fazer esse dado virar informação, né? Eu gosto muito, assim, acho que a Magalu Cloud, ela vem hoje fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil, que é não só trazer, deixar as coisas mais próximas, né, falando de ping, de latência, a gente consegue trazer esse dado aí, que a gente tem uma latência baixíssima aqui no Brasil, né, trazendo as informações, deixando as informações dentro do próprio país. E aí eu vejo que, como também nos Estados Unidos, alguns sistemas, geopoliticamente falando, eles começaram a nascer por causa dessa velocidade de acesso à informação. Então, assim, eu sei que a velocidade de acesso à informação nos Estados Unidos é baixa, mas imagina se a gente conseguir baixar mais ainda, o quanto de produto novo a gente vai começar a conseguir criar e começar a ter acesso e começar a fazer, porque a gente está falando de latência baixa, né? Antigamente, como é que a gente guardava os nossos dados quando era no papel? A gente destruía esses dados, a gente guardava em cofres, né? Grandes cofres e tudo mais. Depois a gente evoluiu para ter data centers internos dentro das próprias empresas. E depois as empresas começaram a criar redundâncias desses dados em outras sedes para poder conseguir manter os dados. Hoje, a gente está começando a falar de nuvem, né? E a nuvem que cuida muito mais desses dados e fazer essa redundância. E a gente tira o custo operacional, o custo não só operacional, mas o custo de hardware, de manter isso dentro da sua própria empresa, né? Então não precisa mais ter pessoas de tecnologia cuidando de infraestrutura muito grande dentro da sua empresa. Você terceiriza isso, né? Para colocar isso dentro de uma cloud. Mas eu acho que os problemas não mudam conforme as coisas avançam, sabe? Quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de localização das coisas, né? Eu acho que o problema volta, né? Aquele problema que a gente tinha lá no início, quando o negócio era só no papel e tal, e a gente que precisava se preocupar em como que a gente ia armazenar aquele dado e como que a gente ia armazenar aquele papel para ter cuidado, por exemplo, para uma empresa do mesmo ramo não pegar aqueles dados. Eu acho que recente a gente viu aí alguns problemas que algumas grandes empresas essas empresas de entrega, né, estão enfrentando aí com justamente esse tipo de situação, né? O dado que vazou e de uma empresa e a outra tá utilizando aquele dado para poder crescer em cima daquela informação que ela conquistou. Conquistar pode ser, assim, furtar e conquistar estão muito associados, assim, historicamente. É verdade. Muitas coisas foram conquistadas, foram, na verdade, furtadas. Se estão sequestrando presidentes por aí, qual que é a jurisdição para sequestrar os nossos dados, né? A gente tem que estar bem esperto que as mudanças políticas que a gente tem hoje são imprescindíveis na história, né? A gente já viveu muita coisa e... Não, é muito diferente. A reconfiguração toda é muito diferente, esse formato, esses 2 pontos aí que estão fazendo. Uma coisa que eu filosoficamente levanto nas conversas existem 2 mundos, é como se fosse o upside down do Stranger Things. Tem o nosso mundo real, material, político que a gente vive aqui com as nossas fronteiras, e existe o mundo digital, um outro mundo de uma forma metafórica, sabe? E as fronteiras desse outro mundo são diferentes das nossas fronteiras materiais. É meio que isso. Esse mundo digital, onde ocorre toda a massa de dados que a gente gera e
registra mais do que jamais fizemos na história da humanidade. Tudo que a gente faz gera cacetadas e cacetadas de dados, assim. Quando você sai com o celular no bolso na rua, quando seu aspirador robô tá andando na tua casa, tá gerando um oceano de dados que existe nesse mundo digital, e quem é dono disso não são as mesmas pessoas que são donas da tua vida no mundo material, donas da tua vida entre aspas, né, que afetam a sua vida, ou que tem jurisdição e autoridade, como um governo, por exemplo, numa sociedade, de afetar a sua vida com as suas leis, etc. As leis e normas e práticas e ações desse mundo digital são diferentes das mesmas que acontecem no mundo material. E esse mundo digital, ele cresce muito mais rápido. E ele puxa toda a energia que ele precisa para existir do nosso mundo material. Cada vez a gente ainda tem menos coisas dentro do mundo digital, né? Por exemplo, menos coisas, né? Por exemplo, hoje tudo é por subscription, né? A gente tá alugando tudo. Então, o que realmente é nosso, né? Eu vou dar um exemplo, né? Isso, mais uma vez, é mais filosófico, mas eu vou dar um exemplo. Teve um desses jogos da NFL ano passado, durante os playoffs, eu acho, que teve uma cantora lá, cantou o hino nacional, como sempre fazem em todos os jogos, né? E aí ela deu uma desafinada em uma nota lá, etc. Quem viu ao vivo, viu que ela desafinou e tal. E aí depois, quando esse clipe foi pra, sei lá, pro NFL.com, que é a NFL que é dona dos direitos de tudo que é produzido, né? De imagem oficial dentro dos estádios, eles deram meio que uma correção. Tipo, sabe, meteram um Pro Tools e corrigiram a nota, desafinou. E essa passou a ser a fonte oficial deste vídeo, porque o vídeo foi gravado pelas câmeras da NFL. Quem tem os direitos de distribuição desses vídeos é a NFL. Então toda a imprensa, toda a discussão, tudo... Não que isso... Eu tô dando esse exemplo que é uma coisa muito anedótica, tá? Não é uma coisa um big deal, mas é anedótico. Todas as fontes, ao discutir esse assunto, irão pesquisar nas fontes oficiais, que são, no caso, a NFL, que legalmente é a provedora dessas imagens. Só que essa imagem foi alterada na fonte. Então, a imagem oficial já é fake. A nota que ela desafinou não existe mais na fonte oficial, né? Então, só quem tava no estádio, filmou com o celular, ou quem gravou da TV na hora, etc., tem uma versão que agora alternativa, porque a fonte oficial, dentro do mundo digital, quem é dono é uma outra empresa, que tem outras normas, que tem outras paradas, entendeu? A organização da sociedade não está mandando tanto quanto tinha que mandar nesse mundo digital. Esse mundo digital é um mundo absolutamente caótico, onde as disputas estão sendo feitas como na Europa medieval, entre feudos. A gente vive um tecnofeudalismo, né? Eu não vou falar isso de novo, porque estão fazendo piada quando eu falei sobre a porra de tecnofeudalismo, dizendo que eu tô muito teoria da conspiração, mas quem tem tecnologia e quem tem dessas paradas, assim, no mínimo, vai entender a configuração e a metáfora, né? E esse termo, tecnofeudalismo, né? E aí o que acontece é isso, tipo, a gente tá participando da construção desse mundo digital quando a gente não tem muita escolha, porque esse é o mundo que a gente tem na nossa frente, mas é legal que a gente tenha isso em mente, que esses dados todos que a gente gera, eles não são os governos que são donos, não é a sociedade que é dona, são empresas privadas. Eu falei do aspirador robô, porque hoje os caras pegam dados de censo de aspirador robô. Quantos eletrodomésticos você tem? Você tem máquina de lavar louça? Não tem? Quantas TVs você tem? Eles filmam e as empresas são donas disso. A imagem emblemática disso era um cara que tava cagando e aí vazou. O aspirador robô passou, filmou o cara cagando e isso tava na base de dados da empresa X, que vazou e aí alguém botou, aí ó, os caras tem você cagando, Paty. Hoje eu vou olhar meio torto pro meu aspirador robô quando ele começar. Ah, exatamente. Fecha a porta, não caga mais de porta aberta não. Mas assim, tô brincando, mas eu quero dizer o seguinte, todos os governos fazem censos, né, de X anos em X anos pra entender, sempre foi assim pra entender, né, um monte de dados sobre a sua sociedade. Essas empresas hoje, que têm acesso ao que você navega na internet, ao que tá no seu celular, a sua geolocalização o tempo todo, as câmeras da sua TV, da sua Alexa, do seu aspirador robô, o que seja, esses caras têm mais informação, se você juntar essa massa de dados, eles têm mais informação que o censo de qualquer país. Porque eles sabem o que você tem, quais são os hábitos de consumo, quantas pessoas moram na sua casa. Esses dados existem e não são as sociedades que são donas mais desses dados. Enfim, já mudou o assunto. Mas esse é o futuro da tecnologia, meu amigo. Não muda não. Esse é o callback que precisava. A gente pode ir longe mesmo, né? Dorme com essa. Tô rindo, mas de nervoso. O fim desse Nerd na Cloud é dorme com essa. Olha, as conversas que eu tenho sobre isso sempre vai para um viés pessimista. Então, assim, acho que é
é mais uma delas. Mas olha, de verdade, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não é bad vibes falar sobre isso, porque a gente tem que informar as gerações que estão aprendendo e vão participar do mercado de tecnologia no futuro. Elas têm que entender que esse é o mundo que elas estão entrando. E eu não tô que vocês se sintam culpadas, não. Saibam o mundo. Só conheça o mundo que você está entrando. É muito importante que você conheça, porque é a sua chance de participar positivamente do futuro da humanidade. E se mais pessoas tiverem consciência sobre isso, mais discussões podem haver publicamente de pessoas importantes, que vocês se tornaram certamente pessoas importantes, não só na hora de desenvolver, mas na hora da gente cobrar a sociedade em regular essas coisas. Porque se esse mundo tecnocrático digital não for regulado, ele vai vazar para o nosso mundo material e os nossos donos serão os mesmos donos dos feudos digitais. Se já não são. E aí o papo é sobre resistência, meu amigo. Nem mais sobre construção. Eu tenho um ponto sobre... eu acho que isso leva um tema para outro podcast, né? O custo dessas aplicações hoje e da IA, ela tá relativamente barato, né? Eu lembro que essas grandes empresas, quando elas lançam assim esses produtos, elas costumam fazer isso para atrair, né? Então, a IA hoje tá barato, tá todo mundo aí na era do... A gente teve eras, né? Era do conhecimento, era disso, era daquilo. A gente tá na era da IA, né? Beleza, era da IA, muita gente usando agentes, né? Pra todo lado, mas o custo é 1. E quando esse custo for 2, 3 ou 4 e a coisa subir toda e ninguém conseguir mais pagar e você criou uma aplicação que é 100% dependente de tudo isso, como é que isso vai ficar no futuro? Aí o negócio vai complicar cada vez mais. A gente só não quer que o custo seja alto demais pra humanidade pagar. Tem um jogo que eu tava jogando que me assustou muito, acho que é Detroit o nome do jogo, não sei se vocês já viram. Detroit Become Human, espetacular esse jogo. Cara, aquilo ali pra mim, se fosse falar de futuro da tecnologia, é muito. Aquilo ali, cara, assusta muito a se pensar de, tipo, aquilo ali a gente pode chegar. Exato. A gente pode chegar num momento dele, tipo assim, a perder o controle e a gente não ter tomado a decisão, né? Tem vários filmes que mostram, eu acho que Hollywood costuma, a parte dos cinemas costumam muito tentar mostrar pra gente como que vai ser o futuro, e muitos deles, tudo bem que hoje a gente não tem skate que voa, mas estamos perto, né? Só não tem o que voa todo tempo, mas assim, conseguir fazer a parada, eles conseguiram fazer, mas que tem muito de limitações, mas assim... O De Volta para o Futuro, a gente ainda não conseguiu chegar nesse... A gente chegou no ano, né, do De Volta para o Futuro, mas não chegou no acontecer tudo que foi mostrado lá. Mas grande parte das coisas que foram mostradas no filme e que são mostradas nos filmes, a gente conseguiu fazer e conseguimos executar. Então acho que... Exato. O cinema, os games, eles mostram um pouco do que é o horizonte pra gente, do que pode acontecer no futuro, mas eu acho que na área, acho que até pra finalizar e deixar uma frase aí, mas algumas palavras pra quem tá buscando o futuro da tecnologia e tá querendo se achar, acho que o futuro é agora, a IA tá aí agora na sua frente, ela não veio pra te substituir, ela veio pra te ajudar, ela veio pra te auxiliar, ela precisa ser algo que auxilie. Eu sei que geopoliticamente falando, tem muita coisa que pode mudar, e isso são oportunidades, são coisas que vai acontecer junto com o que tá acontecendo, mas nunca deixe de aprender o básico, porque pra construir qualquer coisa você precisa fazer o básico. É isso aí, boa! Eu acho que assim, se eu for deixar uma palavra final pra quem tá na área, pra quem tá entrando na área, além de estude o fundamental, eu acho que isso é básico, vamos estudar como os programas são feitos, como a tecnologia funciona, e acho que isso é fundamental. Eu acho que é lembrar que todo ato é um ato político, e a gente tem que sempre lembrar que as nossas ações têm consequências. Então, acho que leiam sobre como funciona o mundo da tecnologia, como funcionam as organizações. Existe um blog chamado Manual do Usuário, que é feito pelo Guedin, lá de Curitiba, fenomenal. O blog do Baixa Cultura também é muito legal. Para quem manja de inglês, tem o Tech Won't Save Us, do Paris Marx, que é um canadense também. São pessoas que olham para a tecnologia com um olhar crítico. E eu acho que isso é fundamental no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente sim tem que sentar e estudar como uma linguagem de programação funciona, porque é isso que as organizações precisam, é isso que os sistemas de tecnologia precisam, é isso que paga as contas no fim do dia. E isso é legal pra caramba, né? É divertido fazer, assim. Quem gosta de fazer sabe como que é legal escrever software, é muito gostoso fazer isso. Mas a gente também tem que sempre estar com um pezinho de como que essa indústria funciona, de como que ela impacta a nossa vida, como que ela impacta a sociedade que a gente vive, né? A sociedade ao redor do mundo. Eu acho que isso é fundamental pra todo mundo que tá na área. Fundamental, meu querido. Muito, muito obrigado, galera. É isso. Dorme com essa.
site magalu.cloud. Independente de tudo que a gente discutiu aqui, se estiver precisando resolver um problema de cloud, tem tantos serviços, eles são, né, acessíveis, né? Eles não é só pro invite. Você pode criar sua conta agora, magalu.cloud, e você vê tudo que, né, esse serviço nacional, que não é preso àquela surpresinha da cotação do dólar, ao IOF que você vai pagar junto com qualquer conta que você tenha de cloud fora do Brasil, etc. Tudo é hosteado no Brasil, toda a parte técnica e a parte econômica de suporte é tudo no Brasil. Magalu.cloud, é isso mesmo, magalu.cloud, tem link aí no post pra você conhecer. A Magalu Cloud acabou de fechar uma grande parceria, né, com a Globo, e a Globo tá aí com o BBB, né? Eu gosto de falar que não só o programa BBB, mas eu gosto de falar que a Magalu Cloud, ela também é BBB, né? É bom, bonito e barato. É brasileiro. Então, a tecnologia brasileira para o Brasil. Então, a gente fechou essa grande parceria aí com a Globo. Eu acho que a Magalu Cloud tá crescendo cada vez mais. E, cara, é infraestrutura local, inovação, escalabilidade, é muita coisa legal. Convido vocês a criar a conta de vocês lá na Magalu Cloud, usem bastante. A gente tem desde console até também SDK exclusivo ali da Magalu Cloud, que você pode integrar sua IA ao nosso SDK e colocar ela para fazer bastante coisa legal. Então, vem ser Magalu Cloud você também. Boa! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.